Amém. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1. Uma breve palavra para a nossa reflexão. Na realidade, o que nós precisamos de fato é Mateus 7. Nós precisamos compreender que o Evangelho de Jesus, não é comida e nem bebida, mas sim o poder de Deus. A partir do momento que nós viemos à igreja, à casa do Senhor, é porque nós acreditamos em um Deus que pode todas as coisas, nós acreditamos em um Deus que é poderoso para fazer. Então, aqui nós não viemos apenas para sentar em umas cadeiras e cantar, não, mas nós viemos dedicar, essa ínfima parte, essa pequena parte do nosso tempo para Jesus, porque nós já passamos a semana inteira cuidando dos nossos afazeres, cuidando de tudo aquilo que vem à nossa vida. Então é necessário também dedicarmos um período para buscar a presença de Deus. Então estamos aqui fazendo isso hoje. Às vezes as pessoas têm se preocupado muito com agitação, se preocupado muito com um culto fervoroso. Isso é bom, mas nem sempre será assim. Nós precisamos colocar na mente que o culto nós fazemos ele para o Senhor. Então, não é uma perda de tempo. Estamos aqui ganhando tempo, ganhando sabedoria, ganhando ferramenta, instruções para continuar na caminhada. E a principal instrução e ferramenta é a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus aqui no livro de Mateus, capítulo 7, fala assim: não julgueis para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês estiverem medindo, vocês também serão medidos. Amém? Esse texto é um texto que é bastante citado pelas pessoas, Só que as pessoas citam ele para defender o seu modo de pensar, a sua forma de acreditar, mas totalmente destoado do real significado desse texto. Quando o texto fala não julgueis para não ser julgado, de fato só há uma pessoa capaz de julgar alguém, que é Jesus Cristo. Porém, o texto está aqui falando de julgar pessoas e não julgar atitudes, julgar atos. É totalmente diferente. E para que isso fique bem claro, é quando um juiz ele está julgando uma causa em uma audiência. Deveria ser assim. A gente sabe que, infelizmente, tem muitos juízes imparciais aí, juízes também que não fazem o devido trabalho corretamente, parcial e imparciais. Mas, por regra, deveria ser assim. Se um juiz ele vai julgar uma causa, olha, já diz o que? Julgar uma causa, julgar não uma pessoa. Então, o que vai estar em xeque no tribunal é o ato que ele cometeu. Se for um crime de roubo, se for um crime contra a vida, então vai vir todas as provas, todas as perícias, o relato do que aconteceu. Então, tudo o que está envolvido com aquele crime, o juiz vai julgar. E para isso tem as leis estabelecidas por cada país, e essa pessoa será punida de acordo à lei deste país. Então o juiz ele não está julgando a pessoa, ele não está julgando se a pessoa é preta, se a pessoa é branca, se a pessoa pecou, se a pessoa traiu a esposa, se a pessoa... Não importa se a pessoa tem opção sexual de uma forma, se tem opção sexual de outra.
a não ser que essas características tenham influenciado no crime. Então tudo é voltado para o crime. Então é o que a Bíblia está dizendo aqui: não julgueis para não serem julgados. A Bíblia está dizendo aqui que nós não devemos acusar pessoas, mas nós devemos sim julgar os atos cometidos por essas pessoas. Porque se a gente começar a julgar pessoas, nós também seremos julgados. Porque como pessoa, eu não sou melhor do que o seu Francisco. Como pessoa, seu Francisco não é melhor do que eu. Eu fui criado pelo mesmo Deus que criou o seu Francisco. O mesmo Deus que deu ao seu Francisco a capacidade para criar, para falar, para fazer, para trabalhar, é o mesmo Deus que deu também a mim esta capacidade. Quando chegar o dia, eu vou partir dessa terra e seu Francisco também vai partir dessa terra. Se algum dia eu chegar a adoecer, o seu Francisco também pode adoecer, porque não tem acepção de pessoas. O que vem para um, vem para todos. Então é isso que a Bíblia está falando: não julgueis, para vocês não serem julgados. É uma lei. E o que eu acho mais assim incrível, e eu fico feliz, sabe o que é, irmãos? É porque as leis de Deus, elas são irrevogáveis. Você já pensou se as leis de Deus fossem revogáveis? Você já pensou se tivesse um jeitinho para a pessoa não morrer, seu Francisco? As pessoas menos favorecidas, eu não vou dizer nem pobre, as pessoas menos favorecidas estavam ferradas. Porque a única coisa que o homem ímpio e mau teme é a morte, que chegará para todos. Então são leis que Deus estabeleceu. E as leis que Deus estabeleceu, as leis universais, elas não são revogadas. Isso é geral, é para o universo, é para a natureza. O universo funciona como Cristo deixou. A natureza funciona como Cristo deixou. Você vê uma quantidade desta de água que tem, mas ela não passa do limite estabelecido por Deus. O único ser desobediente criado por Deus chama-se ser humano. Porque Deus deu a ele limites, mas ele sempre ultrapassa esses limites, aí depois vem se queixar. Então a Bíblia diz que com aquele que com ferro fere, com ferro também será ferido. Então tem pessoas aí tirando a vida do outro por coisas banais, pelo simples fato de ter uma arma na mão, se acha no direito de tirar a vida de alguém. Mas a Bíblia diz que também chegará o dia dele e será punido da mesma forma. Por isso que a Bíblia fala: não julgueis para não ser julgado. Às vezes nós tomamos atitudes com uma pessoa, com um irmão, com um amigo, com alguém, com algum desconhecido, sabe, julgando a pessoa sem nem saber de fato, e aí nós somos punidos. Mas não podemos confundir as coisas, porque tem gente aí cometendo sérios pecados, e quando nós vamos corrigir e falar: quem é você para me julgar? Você pode sim julgar sim o ato daquela pessoa, se este ato está fora das Escrituras Sagradas. Ficou claro isso aí? Então toda vez que você vê alguém, você for repreender alguém, e a pessoa: quem é você para me julgar? Você diz: não, você não está julgando a pessoa, você vai julgar o ato daquela pessoa. Se a pessoa roubou, ela precisa responder pelo ato dela. Isso não é julgamento, isso é justiça. Amém? E o texto segue falando, versículo 3: porque você vê um cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio. Tem pessoas que só enxergam os defeitos da pastora Daiane, mas não enxergam os seus defeitos. E quando você vai ver, o que ela comete é mais grave do que o que ela está observando na pessoa. Às vezes a pessoa pode olhar para seu Francisco e julgar: porque o Francisco não
Não deixa esse carrinho aí, botar aqui o carrinho dele ali e vai cuidar de outra coisa na vida, sabe? Mas ela não está olhando para muitas das vezes para ela, que muitas das vezes está em casa parada sem fazer nada. Como a gente estava conversando aqui, que a moça vai trabalhar e o rapaz fica dentro de casa. Não é, Francisco? Não está enxergando que o problema dele é pior, porque ele, pelo menos o Francisco está trabalhando. Então tem pessoas que é assim, ela não enxerga que à sua volta está tudo destruído, tudo acabado, não tem moral para falar nada, aí agora vem querer dar lição de moral na outra pessoa. Ela não consegue enxergar, a pessoa está cheia de pecado, errando em várias situações, mas ela quer corrigir o outro. Então é disso que o texto está falando, que nós não devemos sair acusando as pessoas, ou muitas das vezes querendo corrigir um sujo falando do mal lavado. Não pode, né? Você não pode jogar pedra no telhado dos outros se o seu telhado é de vidro. E está cheio de pessoas aí querendo ensinar o que não sabem, o que não aprenderam, o que não viveram, estão querendo ensinar. Então tudo isso a Bíblia condena. Versículo 4, como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho quando você tem uma trave no seu próprio. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do seu irmão. Ou seja, a Bíblia está dizendo, se você apontou uma falha, olha mais uma vez aqui, a permissão para você julgar alguém quando se dá, uma atitude, uma atitude que aquela pessoa toma, ou uma falha que a pessoa está cometendo, mas você tem que primeiro se analisar, se você também não está cometendo coisa pior. Aí ela falou que primeiro você resolva a sua situação, para depois você ter respaldo para resolver a situação do outro. Tem pessoas aí querendo ensinar a ganhar dinheiro e ele é duro, não tem um centavo na conta e quer ensinar a pessoa a ganhar dinheiro. Primeiro ela tem que aprender a ganhar o dinheiro para depois ensinar. Tem pessoas aí querendo ensinar a criar filhos, quando nem os seus tiveram ainda. Primeiro ela tem que ter um filho, para depois ela poder dar conselhos sobre criação de filhos. Tem pessoas que têm um lar todo destruído, mas querem ensinar como é que a família deve proceder com a casa toda derrubada. Primeiro conserte a sua casa, depois que você tem autoridade para dar conselho a uma pessoa. Então a vida é feita pelo exemplo. Se você quer fazer algo, primeiro faça, para depois você poder agir. Versículo 6, não deem aos cães o que é santo, nem joguem as pérolas diante dos porcos, para que esses não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Não deis aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante de porcos. O que é que o texto está dizendo aqui? O texto está dizendo que tem pessoas que têm a natureza, sabe? Que não importa o que você faça, o que você tem a oferecer não vai adiantar de nada. Até para a gente pregar o evangelho, para a gente falar das pessoas, de Jesus, a gente pode falar para todo mundo, mas insistir não para todos. Porque você vai falar de Jesus para alguém, aí você vai sentir o que está dentro do coração dela. Então se a pessoa lhe der uma abertura, você continua. Mas se a pessoa não dá abertura, você precisa recuar. Por isso que dá aqui o exemplo dos porcos. Os porcos nem sabem o que é pérola. Para eles, se botar aqui um balde cheio de pérolas, de pedras preciosas, e um balde de lavagem, ele vai para o qual? Para lavagem, porque ele conhece de lavagem. Ele não sabe, não tem valor para os animais. As riquezas desse mundo têm valor? Não tem.
Então o texto está dizendo aqui, para algumas pessoas, aquilo que você carrega não tem valor nenhum. Então às vezes estamos perdendo tempo com pessoas, com situações que não merecem a nossa atenção. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu me lembro muito bem que no dia em que o seu Francisco entrou aqui, ele veio, ele foi conduzido e ele disse: eu quero. Não é, seu Francisco? Ele tomou uma decisão. No dia que eu decidi também vim, eu decidi, pronto, acabou, eu vou. O Espírito Santo nos conduz. E aí agora vem um processo, e eu fico feliz, meu irmão Francisco, quando eu vejo o Senhor, sabe? Eu fico feliz, porque que Deus abençoe a sua vida, porque eu percebo que com tão pouca força, eu falo força aqui, não é força física não, sabe, de condições sabe, o senhor tem pouco tempo aqui firme no Evangelho, o senhor já conhece o Evangelho, mas tem pouco tempo, mas o senhor procura sempre uma forma de estar contribuindo com a obra do Senhor. Isso é muito bonito. Quando o senhor sai aqui para procurar uma roupa para trazer para o bazar para os necessitados, né? Quando o Senhor dá um convite, convida alguém, sabe? Quando o Senhor fala de Jesus para alguém na rua, isso é muito bonito, porque esse de fato é o papel da pessoa que está convertido. As nossas mazelas, os nossos pecados, a dificuldade que nós temos, isso vai ser corrigido à medida que nós vamos nos aproximando do Senhor. Tem coisas que eu ainda cometo, que não era mais para cometer, mas eu ainda cometo. Então aí eu vou pedindo ao Senhor direção, porque quando chegar a um nível que ninguém mais erre neste mundo, a gente vai embora, a gente vai para o céu. Mas esse é o papel, sabe? Eu fico muito feliz quando eu vejo a igreja aqui, que a gente está aqui firme e forte, independente do que aconteça, estamos aqui firmes e fortes. E significa que a palavra, ela tem valor para a gente. Mas tem pessoas que, até no bazar mesmo, tem pessoas que entram aqui, mas elas só querem as roupas, elas não querem saber. Então, se você só quer a roupa, leve a roupa, mas você está perdendo algo precioso, alguém que vai te dar condições de você não precisar mais vir buscar roupa no bazar. Você agora vai ter para doar para aqueles que não têm. Então, a gente está aqui oferecendo, é como se fosse um cheque em branco para você mudar de vida, mas as pessoas não compreendem. Então a Bíblia está dizendo que tem pessoas que não têm noção do poder que há no Espírito Santo de Deus, não sabem, e sem saber não querem e não dão valor. Versículo 7 diz: peçam-lhes, será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, a porta será aberta. Você está querendo conquistar alguma coisa? É com muito esforço. Aqui esse texto está falando de esforço. A questão, sabe o que acontece, Raquel? É que nós estamos muito acostumados durante toda essa trajetória cristã a sermos mimados. Nós só ficamos em uma igreja se a gente vê Deus operando. A gente só continua indo para a igreja se a gente vê as coisas funcionando. É como se fosse uma moeda de troca. E não é assim. Jesus, ele é o nosso caminho, Jesus, ele é a nossa direção, Jesus, ele é o nosso tudo. Então nós não podemos nos aproximar de Jesus apenas pelo que ele pode fazer, mas sim pelo que ele é. Se está difícil você ao lado de Jesus, imagine você sozinho. Então o texto está dizendo aqui, peçam, ele será dado. Você tem que pedir. Você tem que pedir, não é pedir, simplesmente pedir. Busque e acharão. Buscar alguma coisa é fácil. Essa semana a gente fechou a loja e
mais cedo, olha que confusão. A gente precisava tirar a moto que estava presa, o veículo estava aprisionado. Aí eu saio daqui com o meu filho para buscar. Aí no final a gente lembra que esqueceu a chave da casa, porque tinha que ir em casa antes de ir no pátio. Aí a gente volta na loja, pega a chave, vai em casa, abre, pega o documento, vai no Detran, retorna, resolve a situação. Aí eu chego na loja, fecho a loja e vamos para casa, eu e minha esposa. Quando chega lá, esquecemos, não encontrávamos a chave do quarto. Como é que vai dormir? Aí pulei a janela, tentei abrir a porta de todas as formas, não consegui. Antes disso, minha esposa já havia me ligado, porque eu estava em outro local, não lembro onde foi que eu estava. Aí eu fui na loja, revirei tudo e não encontrei a bendita chave. Aí volto para casa, tento abrir a porta. Olha só, quem busca, acha, né? Olha que luta, seu Francisco. Aí eu vou, tento abrir, não consigo. Aí eu já estava exausto. O que eu vou fazer? Vamos lá na loja de novo. Eu me chateei, já procurei tanto. Vou voltar lá de novo. Nisso gasta gasolina, gasta tempo, cansaço, querendo dormir. Aí nós voltamos na loja. Eu fiquei lá no carro. A minha esposa entrou e revira. Quando vê, encontra a chave. Entramos no carro e voltamos para casa. Quem busca, acha. Mas foi fácil? Se desistisse e achar? Então buscar é difícil. Por isso que essa luta, essa dificuldade em buscar, em orar, em vir à igreja, em sair de casa, em largar, desligar a televisão, sair das redes sociais, porque para buscar, a Bíblia fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Chegará um momento, seu Francisco, que o Senhor, por mais que queira, não conseguirá vir à igreja, porque a idade vai chegar. Vai chegar um momento que eu, por mais que eu queira estar aqui, eu não vou conseguir, porque a idade vai chegar. Aí sim me reservarei a ficar em casa, a orar, a assistir um culto pela internet, a ler a Bíblia, porque o que eu pude fazer, eu já fiz. Não é assim? Chega o tempo. Por isso que precisamos buscar. Então buscar não é fácil. Seu Francisco sai lá do Vila Maia, eu saio lá de cima, ainda tem um carro, mas eu observo que tem pessoas aqui que saem lá da praça para vir na igreja aqui, tem pessoas que saem daqui para ir em Salvador, porque querem. Antigamente nós saíamos dentro da roça de cacau, eu não sei se o Francisco conhece como era no interior, mas deve sim. E aí tinha os cultos nas casas, meu irmão, eu pequeno, aí os irmãos iam com candeeiro, sabe o que é candeeiro, Francisco? Ali ó, dentro da roça de cacau, dos caminhozinhos, para ir para um culto a léguas de distância, e aí ia e voltava, todo mundo alegre, feliz e cantando, porque lá o céu descia, era a coisa mais gostosa que tinha. Hoje muitas das vezes a igreja é do lado da casa, e a pessoa não quer buscar. Vai encontrar alguma coisa? Não, porque não está buscando. Buscar encontro se pode achar, e aquele que bate, a porta será aberta. Para abrir tem que bater, tem que insistir, tem que bater, então não é brincadeira. Ou quem de vocês, se um filho pedir-lhe um pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês são maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que pedirem. Dará coisas boas aos que pedirem. Tem que pedir. Se você não pedir, não recebe. Aí eu tinha muito isso, ainda tenho ainda. Eu vou pedir nada, Deus sabe o que eu quero. É que eu não vejo o bicho pegar, eu vou lá e peço. Tem que pedir. Deus sabe o que eu preciso. Ele sabe, mas você tem que pedir. Peça aqui, o texto está dizendo, peça e será dado. Aí ele dá um exemplo. Se a gente são pessoas ruins, porque a Bíblia fala que o homem é ruim por natureza, é Deus que nos coloca a bondade, mas nós somos ruins por natureza. Se um pai, o filho pede um pão para ele, ele vai dar uma pedra? Não dá, ele vai dar um pão. Se ele pedir um peixe, o filho vai dar uma serpente? Não vai dar o peixe.
Se nós somos assim, ruins, e conseguimos dar boas coisas aos nossos filhos, imagine o teu pai que está no céu, que não dará àqueles que pedem. Tem que pedir. É porque eu também estava muito mal acostumado. Eu pedia e logo, logo Deus me dava. Agora eu estou ficando mais velho, aí dá uma segurada, para me buscar mais, para mim ter, para a gente ter um diálogo, para a gente ter uma intimidade. Então cada um no seu processo. Então peça, não se acanhe não, tá bom? Eu digo muito que Deus, brincando, não aguenta mais a pastora, porque rapaz, ela não cessa, mas pede, e a mesma coisa, aí ajoelha, aí faz uma campanha, aí não funciona, não rola, ela acha que não funciona, ela abre uma nova campanha pela mesma coisa, aí ora a mesma coisa, pela mesma coisa, 1 ano, 2 anos, e aí vai orar, e ora, aí acha que Deus assim, meu Deus, eu não aguento mais. Mas isso são pensamentos humanos. Deus não se cansa. Pelo contrário, Deus ouve cada oração. Ele está dizendo, ore, busque, peça, insista. Né? Tem uma passagem que uma viúva, a mulher queria que a causa fosse julgada. O que é que ela fazia? Todo dia e o juiz não respeitava homem, ninguém. O juiz era ruim, mas todo dia ela estava ali. Imagine, de manhã, julga minha causa aí. De tarde, julga minha causa. De noite, a juiz brigava com a mulher, chegava em casa atribulada. A primeira pessoa que ele encontrava na frente do fórum, a mulher, ó eu, julga minha causa. Aí ele entrava, aí ela está lá na porta. Se tivesse o WhatsApp, mandava, julga minha causa. Mandava uma cartinha, pede lá o juiz para falar comigo. O que é que a senhora quer, moça? Julga a minha causa. Aí ela não dava sossego a esse juiz. Eu não posso prender, porque ela não está cometendo crime nenhum. Essa mulher não me deixa em paz. Sabe de uma coisa? Chama essa mulher logo aí para me livrar desse negócio aí. O que você quer, moça? É porque, toma aqui, pronto, favorável, tchau. Jesus dá esse exemplo. Então é a mesma coisa. A gente ora, acontece. Porque nós não sabemos o que está acontecendo no mundo espiritual. Por isso que precisamos orar. Daniel orou e no primeiro dia da oração de Daniel, a resposta veio, no primeiro dia. Só que os demônios, os príncipes da Pérsia, os diabos, os demônios, não deixavam a resposta chegar. Porque Deus mandou Gabriel responder para ele. Mas os demônios não deixavam, no primeiro dia, São Francisco. Daniel ora e Deus envia o anjo Gabriel, e aí o diabo e os principados, as potestades, não deixavam Gabriel passar. Mas o que acontecia? Daniel colocou no coração, eu vou continuar orando, e aí ele orou 21 dias, insistindo para que, aí Deus envia Miguel para ajudar Gabriel a passar com uma resposta. Então nós não sabemos o que está acontecendo no mundo espiritual. Há guerras, há batalhas travadas, aí o céu, a Bíblia fala muito sobre o céu de bronze, não passa, entendeu? Há um exército guerreando em nosso favor nesse exato momento. Estamos aqui e há um exército aí fora guerreando pela nossa vida, porque pela vontade do diabo é acabar com isso aqui, é acabar com a minha vida e com a sua. Ele não quer ver eu mudar de vida, ele não quer ver eu parar de cometer crime, ele não quer ver eu parar de cobiçar as coisas, ele não quer ver o meu coração limpo, ele quer ver o meu coração, sabe, endurecido, triste, acabado, minha vida destruída. Então quando nós colocamos na cabeça que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que Cristo salva, que Cristo liberta, aí a partir do momento a gente começa a mudar de comportamento, a gente começa a mudar de atitude, a gente começa a frequentar a igreja, o inimigo ele fica furioso. Mas aí a Bíblia fala que Deus envia anjos poderosos. Quando você vai para casa, Francisco, tem um anjo do seu lado. A Bíblia diz que é um anjo da guarda, um anjo forte que nos leva, que nos conduz, que nos orienta. Todos aqui é guardado por anjos. Porque se não fosse assim, o diabo já teria nos tragado. Mas nós temos um anjo que nos guarda, enviado da parte de Deus, porque os anjos são seres ministradores ao nosso serviço. Amém? Ora, versículo 12. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a você, faça também você a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aqui está claro, aqui está bem claro. Se você quer algo, faça. Sabe? Se você quer receber um bem, faça o bem. É por isso que quando você tem algo que aquilo é ruim para você, você não pode chegar e dar para os outros. Tem pessoas que às vezes têm algum vício.
eu ver aqui, vou dar aqui um exemplo. Quando a gente trabalha na empresa, a gente recebe aquelas cestas de final de ano, festa de São João, não sei o quê. E sempre o dono da empresa, a empresa cheia de funcionários, ele não vai sair selecionando que fulano é crente, fulano não é, não sei. É uma cesta para todo mundo, cada um que se responsabilize. Então na minha cesta vinha, às vezes, o vinho, vinha sabe, aqueles itens que eu não consumo. Aí eu pego aquilo e dou para alguém. Já que eu não bebo, eu vou dar o vinho para fulano. Já que eu não bebo, vou dar o licor para Bertano. Não, você tem que jogar fora. Se não serve para você, vai servir para os outros? É isso que o texto está dizendo. Portanto, tudo que vocês quiserem que os outros façam a vocês, faça também vocês a ele, porque esta é a lei e o profeta, os profetas. Então, tem gente que só quer vir a nós, vosso reino nada. Eu só quero que Francisco me ajude, só quero que Daiane me ajude, só quero que Raquel me ajude, mas eu não ajudo. Não é assim que funciona. Aí chama-se pessoas aproveitadoras. Então, se você quer o bem, faça o bem. Se você quer ser tratado com respeito, respeite as outras pessoas. Se você quer ser tratado honestamente em um negócio, também nos seus negócios seja honesto. Não queira levar vantagens. Tem pessoas que só querem levar vantagem em tudo. Então isso também a Bíblia condena. Sabe por quê, irmãos? Quem te falou que era fácil servir a Jesus? Enganaram a gente. O caminho é estreito, não é? É mais difícil andar em um caminho estreito ou num caminho largo. Quando você dirigia, Francisco, você dirigia carros grandes, era melhor quando você estava em uma via, uma BR, ou quando você estava em uma cidade apertada para dirigir, né? É mais difícil, porque você tem carros, né? Você tem, as ruas são estreitas, dá para dirigir, mas é mais difícil. Na BR não, só, que nem diz outro, só botar marcha. Então é mais fácil. Então, o caminho de Cristo, que Cristo tem para eu e você trilhar, é o caminho estreito, é o caminho difícil, não é o caminho largo, é o difícil, entendeu? Então, é preciso entrar pela porta estreita. É o caminho da renúncia, é o caminho da contramão, é o contrário. É difícil em uma sociedade que todo mundo, nós vivemos numa sociedade que é governada pela democracia, né? O sistema de governo é democracia. Porém, você não pode ser Maria vai com as outras. Então está todo mundo falando que pode, você está dizendo que não. Olha só, está todo mundo dizendo, não, você pode fazer isso é bestagem, mas Jesus está dizendo, não faça. Aí você, os jovens, um jovem cristão numa sala, numa faculdade, por exemplo, muitas das vezes a sala é inteira e só tem você de cristão lá, e ainda tem um crente que pode tudo, aí que piora a sua situação ainda, porque você, se afasta de algumas coisas e a pessoa não. Aí você é o chatão da sala, é o crentão da sala, é o crente, aí vira até apelido. Então você precisa ser firme, porque não é fácil. Então a Bíblia está dizendo, entre pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos o que entra por ela, está vendo? Por isso que, Francisco, que a gente chama e as pessoas não vêm, porque o caminho largo é mais fácil de trilhar, e a Bíblia está dizendo que são muitos os que entram por ela, são muitos. Por isso que a gente chama, não quer vir o cara, eu vou largar minha cervejinha nada, eu vou largar
Tem gente que ainda pensa no futebol, vou largar, sei lá, as minhas festas. Aí começa a colocar coisas que muitas das vezes nem é proibido. Aí começa, e eu xingo ainda, eu não sei o quê. Aí sempre tem uma desculpa, prefere viver. Tem uns que procuram a desculpa para ouvir músicas mundanas, desculpa para ouvir todo tipo de porcaria e não ser condenados. Mas estão sendo condenados pelo aquele que pode manter a alma no inferno. Então o caminho é estreito mesmo, Francisco, é apertado, seu Francisco. O caminho é difícil. Tem que querer, tem que ter força de vontade para alcançarmos a vida eterna. E são muitos que entram por ela, porém o versículo 14 diz: estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Olha só que diferença. O caminho largo, são muitos os que entram por ela. O caminho estreito, são poucos os que caminham, não, os que encontram, nem encontram. Olha o que o texto falou: buscai quanto se pode achar, aquele que bate e abre, aquele que busca encontra. Então o texto está dizendo aqui, estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz para onde? Para a vida. O outro conduz à morte, mas a porta é lá. Vem muitas pessoas, mas aquele que conduz à vida, o caminho é apertado. Aí diz assim: e são poucos os que a encontram. São poucos que encontram, que nem buscam. Não é nem trilhar, é buscar para encontrar. Então, à medida que as coisas forem se estreitando para a vinda de Jesus, que as coisas forem se estreitando, à medida, você sabe qual é o maior sinal da vinda de Jesus? É as portas cada dia mais largas. Então o caminho vai estreitando, e aí daqui um dia, poucos, as igrejas estarão poucas pessoas, as igrejas estarão vazias, sabe? Serão poucos cristãos, porque o caminho foi estreitando e foi apertando, e poucos a encontram. O caminho precisa ser encontrado. E quem é o caminho? Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Estava conversando com um amigo que ele é espírita, estavam dialogando, um papo muito saudável, e nós estávamos conversando sobre isso, e ele falava algumas coisas, e quando eu falava com ele, eu percebia que ele ficava atento, porque todos os caminhos não levam a Jesus, porque só existe o caminho que é Jesus. Há o âmbito do respeito, cada um acredita no que quer. Se nós, os cristãos, acreditamos no que está aqui escrito nessa palavra, precisamos seguir o que está escrito aqui e respeitar aquele que pensa diferente e tentar convencer. A Bíblia fala que é através do convencimento e não da força, não da manipulação, é do convencimento. Porque se você entender que a palavra de Deus é quem traz a mudança, aí você tem forças para continuar. Mas se você for manipulado, uma hora a manipulação cai por terra. Então não podemos ser manipulados, precisamos ser convencidos. Amém? Então entre pela porta estreita, tá bom? Encontre, ainda bem que nós encontramos e estamos trilhando esse caminho difícil. Aí para finalizar, tem pessoas aí dizendo: pode isso, pode aquilo, faça aqui. Tem igrejas aí falando: vem aqui, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Jesus não vai olhar isso. Não, rapaz, Jesus está preocupado só com o seu coração. Tudo distorcendo a Bíblia. Aí o versículo 15 diz assim, a gente vai encerrar: cuidado com os falsos profetas,
que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Está vendo aí? Existem os verdadeiros profetas, existem os falsos. Então eles se apresentam como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, lobos gulosos. Mas como identificar, como saber se esse profeta, se esse pastor, se esse homem de Deus é de fato um homem de Deus ou não? Versículo 16 diz: pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de uvas de ervas daninhas? Tem como colher uva no pé de abacaxi? Tem como colher jaca no pé de jambo? Então, para você identificar se essa pessoa é um homem de Deus ou um falso profeta, tem que ver os frutos que ele produz. O que é que ele faz? Como é a vida dele? Qual o procedimento que ele aplica? Sabe? Quando ele está fora do altar, é fora. É onde ninguém vê. Aí você vai ver quais são os frutos. São frutos da mentira? É mentiroso? É fruto do engano? É fruto da manipulação? Tudo isso aí mostra quando a pessoa é um falso profeta. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz más frutos. A árvore boa não pode produzir frutos maus, está vendo? Quem é bom não pode, é impossível produzir frutos maus. A árvore má não pode produzir frutos bons. Por mais que tente, por mais que desfaça, mas as atitudes dele vai mostrar de fato quem ela é. O que ela faz fora dos olhares é que vai revelar. A convivência revela quem nós somos, sabia? A convivência revela. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês as conhecerão. Porque não é todo aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas a que faz a vontade do Pai que está no céu. E muitos naqueles dias vão dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em nome do Senhor expulsamos demônios? Quem é seu nome? Que em seu nome não fazemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então podem enganar aqui na terra, pode prometer terreno no céu, pode prometer ouro, prata, riquezas, mas chegará um grande dia que estará de frente daquele que não se engana, daquele que vê os pensamentos antes que surjam da nossa cabeça, e aí sim essa pessoa responderá por todos os seus atos. E essa última passagem que nós lemos aqui trata-se das pessoas que já conhecem a Jesus, que praticam a obra, que ora, que jejua, que cura, que ora em nome do Senhor, mas os seus frutos, está vendo aí? Os seus frutos são frutos ruins. A pessoa pode vir aqui pregar, orar, fazer o que quiser, mas o fruto dela é ruim. Esses serão reprovados. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar este culto aqui. Maravilhoso Deus, eterno e bendito Pai, te agradecemos pela palavra, nos mantém no caminho certo, no caminho estreito, mesmo sendo difícil, mas trilharemos este caminho, não apartaremos do Senhor, porque sabemos que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida. Buscaremos sim, até encontrar, bater